Olá, uma boa tarde a todos, ou um bom dia, uma boa noite, dependendo de quando estejam me vendo. Meu nome é Márcio, eu estou apresentando esse trabalho para a Uninter. O meu curso é o curso de licenciatura em História, e o objetivo desse trabalho é substituir o estágio por conta do período de pandemia. Então, relembrando, esse é a segunda modalidade de estágio, esse é a segunda apresentação. Na primeira apresentação eu expliquei, a universidade teve que se adaptar durante o período de pandemia e a apresentação de um curso de extensão foi uma das modalidades. Portanto, eu estou aqui apresentando esse curso de extensão para vocês. Tá? Essa é a segunda apresentação de 3 apresentações a respeito do tema e são apresentações em cima de distopias, obras distópicas. Na primeira, eu abordei o livro 1984 e na segunda, que vocês vão ver em seguida, eu vou abordar um livro do Aldous Huxley que se chama Admirável Mundo Novo. E o objetivo dessa apresentação é ter sempre um olhar do ponto de vista educacional, já que o meu curso é um curso de licenciatura. Naturalmente, haverá uma perspectiva filosófica a respeito do assunto, porque a educação tem uma boa dose de filosofia, mas o objetivo principal é sim abordar os pontos necessários à carreira do magistério, pedagogia das licenciaturas. Não necessariamente em pontos extremamente técnicos, isso daí nós já tivemos essa abordagem em outras matérias, inclusive em teoria da aprendizagem, e na verdade um dos meus objetivos é fugir do pragmatismo excessivo em que nós vivemos. Nem tudo a gente faz para ter um resultado imediato. E eu espero que vocês gostem da apresentação e que o tempo seja de bom proveito para todos, tá? Então, como vocês podem ver, Educação para a Liberdade 2 é a segunda apresentação, uma análise da educação como instrumento de controle nos romances distópicos. A obra que será apresentada é essa que vocês estão vendo. Exatamente esse é o livro que eu tenho, um livro da editora Globo de Bolso. E o que nós podemos falar a respeito dessa obra? Esse foi um livro escrito antes da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1930, e ele consegue ser mais profético do que o 1984. Para quem está assistindo essa apresentação, de repente alguém viu o link no YouTube e acabou caindo aqui de paraquedas. Embora a apresentação seja para a universidade, mas talvez as pessoas se interessem pelo tema, eu sugiro que assistam a primeira apresentação para que consigam compreender. E haverá um pouco de comparação entre uma e outra, porque os autores eles tiveram muito contato. A primeira apresentação é do George Orwell, e o George teve como professor, na verdade o nome dele verdadeiro é Eric Arthur Blair, e George Orwell é um pseudônimo. Ele teve como professor o próprio o Aldous Huxley, e a família do Aldous é uma família envolvida nessas questões, foi uma família envolvida nessas questões globalistas. Então é alguém que tinha propriedade para falar desses assuntos. Portanto, as obras elas têm muitos pontos em comum, não são obras idênticas, os pontos abordados são bem diferentes. A obra do Orwell é uma obra focada no autoritarismo e na tirania por parte do governo, e a obra Admirável Mundo Novo já é uma obra que foca muito mais nas questões humanas. E é assim muito interessante porque ao passo que sim, há países em que percebe-se uma semelhança muito grande com a obra do George Orwell por conta da tirania, mas no mundo ocidental nós vivemos uma relativa liberdade por parte do governo. No entanto, nós temos questões humanas, sociais muito parecidas, muito semelhantes com a obra do Aldous Huxley, com a obra de Admirável Mundo Novo, e é isso que nós veremos em seguida. Então, relembrando,
O que é uma distopia? Então, uma distopia, ela é algo que deu muito errado do ponto de vista humano. Uma utopia seria um mundo maravilhoso, né? É um mundo quase perfeito, um mundo onde a sociedade conseguiu se desenvolver tecnologicamente, socialmente, há um bem-estar para todos. E uma distopia seria o contrário disso, e o contrário com um ingrediente fortíssimo que é a imposição de uma falsa melhoria por parte dos homens. E nós percebemos isso, por mais que haja uma melhora em alguns pontos no, no balanço total, no conjunto da obra, desses romances, dessas histórias, nós percebemos que há uma névoa tenebrosa envolvendo a vida dessas pessoas envolvidas nessas histórias. Eu trago como exemplo de distopias e explicaria os motivos. Esses países, primeiro a Coreia do Sul, por conta do altíssimo índice de suicídio. Existem países com índice de suicídio maior, mas eu vou explicar o que me levou a trazer a Coreia do Sul como um exemplo de distopia. A Coreia do Sul ela apresenta um alto índice de suicídio por conta das questões sociais envolvendo trabalho e das questões emocionais. Os países que apresentam um índice de suicídio maior do que a Coreia do Sul, por vezes são países envolvidos em guerras e, portanto, as pessoas acabam tirando a própria vida para fugir de um sofrimento maior. Mas na Coreia do Sul, não. A Coreia do Sul é um país que, embora viva tensões com a Coreia do Norte, ela não vive em guerra, num estado de conflito atual, as pessoas não estão envolvidas em um conflito bélico. É um país desenvolvido, economicamente desenvolvido, tem empresas muito bem sucedidas, inclusive algumas dessas empresas elas operam aqui no mercado brasileiro, principalmente na Zona Franca de Manaus, as mais conhecidas aí como a LG, a Samsung, há outras empresas. Mas o ingrediente interessante é o seguinte, e eu posso falar com propriedade de causa, eu morei um tempo na cidade de Manaus e havia relatos do quão espantoso era o tratamento por parte dos sul-coreanos na condição de supervisores nessas empresas. E eu digo espantoso para a gente, para a nossa cultura, porque para eles é muito natural. O assédio moral e a pressão no trabalho por produtividade é exageradamente alta para os nossos padrões. Eu acredito que seja para os padrões humanos, por isso que a própria Coreia do Sul apresenta esse índice de suicídio tão alto. E lá há uma necessidade muito grande em ser produtivo, em servir a empresa. E nós veremos mais adiante onde que desemboca toda essa necessidade de ser produtivo para a empresa. Não que o trabalhador ele não deva ser produtivo, mas o trabalho ele deve ser um meio de vida e não um fim em si mesmo. E, no entanto, é o que acaba acontecendo no caso da Coreia do Sul. As pessoas sofrem uma pressão excessiva, portanto, acabam gerando esse índice de suicídio tão alto. O Japão, como segundo exemplo, o Japão também apresenta taxas de suicídios altas, mas o caso do Japão e da Coreia do Sul, ambos os casos são muito semelhantes, tá? Mas eles possuem destaques diferentes. A Coreia do Sul também apresenta uma taxa de natalidade baixa, mas o Japão já se apresenta num quadro mais acelerado de envelhecimento da sua população. E a taxa de natalidade do Japão é essa que vocês podem ver. Os índices, pessoal, foram tirados do site da OMS, então vocês podem dar uma conferida lá. O Japão é o último país em taxa de natalidade. E por que isso ocorre? As pessoas elas estão preocupadas com seus próprios trabalhos, seu próprio bem-estar, e as pessoas não se casam mais. Um quadro interessante, e que talvez eu possa abordar isso mais adiante no trabalho, segundo pesquisas, essa geração da qual nós fazemos parte, ela é uma geração, comparando com outras gerações ao longo da história, que menos faz sexo.
em onde a atividade sexual é mais baixa, por mais que haja uma liberdade sexual nos dias de hoje, mas se apresenta estatisticamente um número menor de atividade sexual. Isso reflete na taxa de natalidade, principalmente por conta do casamento. As pessoas no Japão não se casam mais. E isso naturalmente vai esbarrar na taxa de natalidade, porque dentro do casamento é onde você vai ter uma estrutura social melhor para a criação de filhos. Não é que as pessoas não possam ter filhos sem serem casadas, mas é a exceção, né? Não é o ideal, até por conta do ponto de vista de construção de patrimônio em prol dos filhos, da descendência. Então, o caso do Japão seria esse. O caso da Holanda ou Países Baixos é por conta da política pró-droga, que tem apresentado muitos problemas. Problemas esse que a Alemanha já vem se manifestando. Então, há alguns meses eu li uma matéria que falava, estava tratando a respeito de uma votação que teria na Alemanha em prol da liberação da maconha para uso recreativo. E um dos argumentos contra a liberação da maconha era justamente esse, em que abordavam que a Holanda havia liberado o uso de drogas para uso recreativo e que o narcotráfico estava gerando crime na Alemanha, que é o país vizinho, com quem a Holanda faz fronteira. Então, vejam só, por mais que se libere, há problemas envolvidos. Problemas envolvidos, inclusive, para outros países. A Holanda ela é exportadora de crime, de certa forma. O país é usado para sintetizar drogas e poderia trazer outros problemas aqui da Holanda, inclusive a própria prostituição. Mas eu trago como destaque a política pró-droga por conta do contexto em que vai se passar o livro, o romance Admirável Mundo Novo. Talvez esses três sejam os pilares da obra do Aldous Huxley, que é não um suicídio autocometido, mas haverá um suicídio assistido, haverá uma baixíssima taxa de natalidade. Na verdade, a taxa de natalidade entre humanos ela não existirá, porque as crianças são criadas em proveta. Veremos mais adiante com detalhes. E a sociedade ela utiliza as drogas em larga escala para poder inibir as emoções humanas. Então veremos isso adiante e eu acredito que esses três países, se não forem os países, se não for unanimidade, consenso em relação à opinião, que esses sejam os países de mais destaque, mas certamente eles possuem muito destaque nesses pontos. Pois bem, pessoal, aqui é uma pirâmide social que é apresentada no livro. A sociedade ela se apresenta estratificada dessa forma, em castas, onde os alfas são gerados para serem dominantes na sociedade, serem organizadores, gerenciadores de pessoas, e a casta mais baixa, os épsilons, são humanos criados para desenvolverem trabalhos braçais e para não raciocinarem. Então, isso é só a título de exemplo. Eu não vou abordar com profundidade cada uma das castas, até para não dar spoiler a respeito do livro. Eu vou evitar de dar spoiler, um ou outro será dado, mas não a respeito da história. O que eu gostaria de tratar é a respeito da estrutura da sociedade. Mas recomendo a leitura da obra porque ela é sensacional, tá? Então, a sociedade ela estava dividida em castas como justificativa para que a sociedade funcionasse de maneira melhor, sem gana por ascensão social. Todos os indivíduos em suas castas, eles estão satisfeitos dentro da história. Eles não desejam subir de casta, não há mudança de casta, não há ascensão social nem rebaixamento social. As pessoas não mudam de casta social, tá? Elas são criadas, elas são geradas desde o laboratório
para ocuparem aquele lugar, aquela posição social e desempenharem funções específicas. Então, a organização social em Admirável Mundo Novo, ela começa já no laboratório. As pessoas elas são geradas em laboratório e, dependendo de qual casta ela irá ocupar, existe uma inserção de produtos químicos a fim de aumentar a divisão celular. E esse aumento de divisão celular, ele, de maneira acelerada e artificial, claro, ele acaba por prejudicar a qualidade dos zigotos. Então é o que acaba gerando os seres humanos de castas inferiores. Então, o processo pelo qual os óvulos, os zigotos passam é o processo Bokanovsky, que é descrito no livro, e eles são fecundados e multiplicados múltiplas vezes a fim de atingir os objetivos estipulados para determinadas castas. E também são utilizadas técnicas de hipnose e hipnoterapia durante o sono para gravar no subconsciente daquele futuro senhor humano, né, as instruções, a conduta desejada, a conduta para que ele siga. E existem pesquisas na área, no campo da psicologia. A hipnose, ela de fato funciona. Lembrando, eu vou sempre relembrar, esse livro ele foi um livro lançado na década de 30, 1930, e ele é um livro que traz até mais elementos atuais do que o próprio 1984, chega a ser assustador. E pós Segunda Guerra, o Aldous Huxley ele trouxe uma outra obra, que é Retorno ao Admirável Mundo Novo, dessa vez não como um romance, é uma obra dissertativa, onde o leitor ele se sente conversando com o próprio autor e ele aborda outras questões. E ele retorna às questões morais e sociais do seu romance inicial. Mas é impressionante o quão antiga é a obra, mas o quão atual é a questão humana trazida no livro, tá? Um ponto importante da obra é a questão da eugenia e segregação. Como os seres humanos eles estão sendo gerados em laboratório, eles são concebidos para não terem defeitos, né? O que poderia ser encarado como defeito são características desejadas para determinadas castas. Então, uma baixa capacidade de raciocínio, embora possa ser considerada defeito, ela era pré-requisito para as castas mais baixas para que não houvesse contestação às ordens emanadas pelos superiores, tá? Então, a questão que eu quero trazer é justamente o contraste entre justiça social e funcionalidade social, que está muito presente na obra. Como os bebês criados em proveta, toda a possibilidade de diversidade na criação de crianças é excluída, e de fato é, porque não há, o interesse aqui não é em se criar diversidade, é em se criar seres humanos funcionais para aquela sociedade. Possíveis defeitos humanos levam ao descarte do embrião, então isso também é um elemento trazido na obra. Quando um zigoto ele apresenta algum defeito, por algum motivo possa acontecer um defeito, um problema no desenvolvimento do zigoto, aquele futuro ser humano ele é descartado, tá? Ainda no desenvolvimento. Todos os procedimentos são para garantir a maior uniformidade e qualidade na formação das castas e assim uma funcionalidade perfeita na sociedade, sem preocupação com ética ou moral. Lembrando que essa preocupação ética e moral é uma preocupação dentro dos nossos moldes. A sociedade de Admirável Mundo Novo ela vai trazer uma moral própria, moral bem entre aspas, porque nós percebemos que a moral está muito deturpada para aquela sociedade, tá? O conceito de certo e errado é muito invertido. E há um contraste aí entre dois mundos, né? O que acontece? O mundo de Admirável Mundo Novo, ele é um mundo altamente desenvolvido do ponto de vista tecnológico e ainda assim há a presença de um mundo primitivo e essa sociedade primitiva se encontra na reserva selvagem. Dois indivíduos, um casal, pode-se dizer de amigos, né?
eles vão fazer um turismo nessa reserva selvagem e ali fica evidente, né, o contraste entre os dois mundos. Então, os habitantes da Nova Londres, quando vão à reserva selvagem, eles se deparam com elementos que foram extintos da sua sociedade. Então, na sociedade de Admirável Mundo Novo, não há mais os elementos religiosos. O Deus, por assim dizer, dessa sociedade é o Ford. Inclusive, há num filme, né? Foi lançado um filme, também bem antigo, em cima do livro, e fica evidente, né? Eles fazem o símbolo, o que seria o sinal da cruz para o cristianismo, é um T do Ford, em referência ao modelo T, criado por Ford para a fabricação do seu carro. Então, o, não que o Ford seja adorado como pessoa, na verdade, a figura do Ford, ela simboliza o quão a ciência passou a ser endeusada e não mais contestada. Ao passo que a ciência, a finalidade dela é justamente o descobrimento da verdade em moldes científicos, e a contestação ela é um fundamento importante da própria ciência. Nessa sociedade, a ciência ela se torna uma religião. Então, conceitos religiosos e familiares e selvagens são trazidos à tona e contrastados com os valores cientificistas e coletivistas dos humanos modernos. Pois bem, também não havia mais família, os bebês são gerados em proveta, o conceito de família ele deixa de existir na sociedade moderna de Admirável Mundo Novo. Não existe o conceito de pai e de mãe, ele se perde. Os bebês são gerados em laboratório e são criados para servir a sociedade. Inclusive, a obra ela é bem chocante, porque os laços de amizade são superficiais e não há envolvimento amoroso entre as pessoas. Há um mero envolvimento superficial, e até o ato sexual ele é para vamos dizer assim, para um usufruto de prazer momentâneo. Não há, não há longevidade nos relacionamentos. Inclusive, há um estímulo à mudança constante de parceiros sexuais, porque você mantém um parceiro. Vai contra a moral daquela sociedade. As pessoas não namoram, não se casam, isso não existe mais nessa sociedade. E quando eles vão para a reserva selvagem, eles acabam tendo um choque de realidade, porque há, sim, nessa sociedade selvagem, esses conceitos de pai e mãe, conceitos religiosos, há velhos, coisa que também deixa de existir na sociedade de Mira Mundo Novo, não há presença de velhos. A parte estética ela é uma coisa muito acentuada, as pessoas possuem uma estética muito limpa, muito bem desenvolvida, mesmo com uma idade relativamente avançada, elas aparentam serem jovens, no entanto, há uma queda drástica na expectativa de vida. Então, nós temos aí um, do, um dos dois ícones do livro, não, relembrando, não trarei spoilers, mas será importante abordar os dois pelo que as duas figuras significam, né, e representam. Então, nós temos o Bernard Marx, ele é funcionário do Departamento de Psicologia, e aqui são alguns pontos, né, de contraste. A linguagem dele é uma linguagem bem científica, bem técnica, porque é a linguagem usada na sociedade de Admirável Mundo Novo. O Bernard, ele é um habitante da Nova Londres, e os valores dele são valores modernos. Já o John, que é apelidado de John Selvagem, ele é um habitante da Reserva Selvagem que acaba indo fazer uma visita à Nova Londres, e a linguagem dele é uma linguagem poética. Ele é um ser que demonstra bastante emoção, ele se expressa muito bem, ele é bem eloquente. No entanto, a eloquência dele é uma eloquência literária, diferente da forma de expressão dos habitantes da Nova Londres. Ele tem contato com autores clássicos, como Shakespeare. Ele cita bastante Shakespeare, assim, em frases, né? Ele se apropria das frases e faz citações nos momentos de diálogo. E os valores dele são considerados valores antiquados para aquela sociedade. Então, isso fica muito evidente na obra.
Essa obra, repito, é uma obra excelente, recomendo que leiam, e nos faz pensar a respeito da nossa própria sociedade, quando julgamos os valores dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, dos nossos ancestrais de maneira geral, com valores antiquados, né? Como se o mundo hoje, não, o mundo hoje é diferente. E a gente se esquece que há muita história aí para trás, né? A nossa sociedade, embora ela tenha se desenvolvido tecnologicamente muito rápido, principalmente no fim do século XX e durante esse período do século XXI, mas há muita história para trás e a gente não pode desprezar a herança que temos, a herança histórica e cultural dos nossos ancestrais. No entanto, é o que a nossa sociedade ela faz hoje. Então, outro elemento presente no livro é uma droga chamada soma. E aqui na propaganda em inglês, né, ele traz, euforia é um narcótico eufórico. E qual era a finalidade dele, né? Era inibir emoções de tristeza e de euforia. Ele gera uma certa estabilidade emocional. É o que se poderia. A gente tem como similar hoje uns estabilizantes emocionais, né? Lógico, as drogas usadas por médicos em tratamento de doenças, elas são úteis. Mas nessa sociedade aconteceu o contrário. Era um uso em larga escala de drogas para que as pessoas elas não se frustrassem, para que não houvesse sentimentos de tristeza. Então, há um largo uso do narcótico soma para evitar esses sentimentos ruins. As pessoas elas vivem imersas em sentimentos de alegria e não lidam com frustrações. Inclusive a morte, a própria morte, ela é um evento em que se utiliza a droga soma. Existe a figura da morte assistida, o suicídio assistido, com overdose de soma. E a estética é tratada com alta prioridade. Não há velhos na sociedade da Nova Londres. As pessoas são fisicamente belas aí durante toda a vida, toda a vida. E esse estilo de vida cobra um preço. A expectativa de vida dessas pessoas é reduzida de maneira drástica. Isso acaba. É impressionante, por mais que pareça insistente, mas vejamos, né? Hoje nós vivemos uma sociedade em que a estética é tratada com alta prioridade, tanto entre mulheres quanto entre homens. Talvez as mulheres elas possuam um destaque maior com procedimentos estéticos, mas os homens também. E o contraste antigo entre os dois personagens, ele se faz presente aqui também, porque as pessoas não se preocupam mais em ser, elas não se preocupam com o desenvolvimento pessoal, interno, íntimo, de valores. Elas se preocupam excessivamente com a estética e no que elas vão mostrar nas redes sociais, principalmente Instagram. E o físico, a saúde, o físico não está mais ligado à saúde, né? O desenvolvimento físico ele não está mais ligado ao quão saudável é o ser humano. A pessoa não se preocupa em praticar uma atividade física para ter um bom índice nos exames de sangue, e sim para ter um shape melhorado, um físico bonito. As mulheres fazem muitos procedimentos estéticos, colocando silicone em várias partes do corpo, botox, para que não haja envelhecimento. E por vezes nós percebemos que esses procedimentos estéticos eles cobram um preço, porque são artificiais. Aquilo não pertence genuinamente à pessoa. A pessoa pagou por aquilo, mas a pessoa não é aquilo. É diferente de uma pessoa que se exercita para ter saúde, ou o estilo de vida dela, até com relação ao trabalho, é muito voltado para a parte física, e a pessoa tem um físico mais avantajado, mais saudável, porque ela de fato busca aquilo, aquilo é o dia a dia, é a vida dela, e ela é aquilo. Então, isso acaba se convertendo numa expectativa maior de vida, por vezes. Então, se a pessoa pratica atividade física e acaba ficando mais bela por conta disso, ela tem uma probabilidade menor de desenvolver diabetes ou de infartar. Então, a expectativa de vida dela acaba aumentando.
E a gente acaba hoje trocando o meio, o meio de se atingir algo, né? Pelo fim. A beleza hoje se tornou um fim em si mesmo e não um meio pelo qual nós atingimos uma saúde física e uma expectativa de vida maior. Isso é muito semelhante aos elementos do livro. Então, os pilares morais invertidos, como eu havia falado no início da apresentação, trago 4, embora existam outros pilares dentro do livro, mas o meu objetivo aqui é dar uma passada. Eu desejaria que todos que assistirem a apresentação consumam a obra, leiam a obra, porque ela é de uma excelência absurda. Um primeiro pilar é o sexo, há uma apologia ao sexo livre, com promoção de orgias e retaliação social a quem repetisse o mesmo parceiro sexual com certa frequência. Não há casamento ou relações familiares. Então, como eu havia falado antes, não existe mais marido e mulher, pai e mãe, isso não existe mais nessa sociedade nova, tá? E se a pessoa repetisse, se eu não me engano, por 3 vezes o mesmo parceiro sexual dentro de um mês, ela passava por uma espécie de curso de reorientação para que ela se adequasse à sociedade. Então havia promoção sim de orgias e fica claro que o objetivo era que não houvesse apego sexual não, apego emocional com as pessoas, né? Mais uma vez eu repito, o meio confundido com o fim, né? O sexo ele não deve ser tratado como um fim em si mesmo, em sim como um meio de obtenção de prazer, mas entre pessoas que se relacionam intimamente, emocionalmente, possuem compromisso mútuo entre si. O que percebemos hoje na nossa sociedade, também na sociedade de Miravondo Novo, é que na prática as pessoas elas não estavam preocupadas com as outras, com os próximos, eles estavam preocupados consigo mesmos e havia uma defraudação do outro. O outro era apenas um objeto de uso para o próprio prazer daquele que usufruía, para aquilo que o usava. E ele, aquele que usufruía do prazer do outro também era um objeto de defraudação, de, de uso, de prazer por parte do outro, né? Então as pessoas se usam de maneira mútua. Bem, a alimentação, ela também é um pilar importante e são muitas as semelhanças com a nossa sociedade, né? As comidas fabricadas são sintéticas e não reproduzem sabor de maneira... Elas reproduzem o sabor de maneira artificial, né? E não de maneira natural. Não há alimentos naturais disponíveis, são alimentos artificiais. Eles possuem aparência parecida, cheiro, sabor, mas não é o próprio alimento. Mais uma vez, aqui na obra há um detalhe muito interessante, né, de que a aparência ela é até muito bela, mas as coisas não são aquilo que aparentam ser. Elas parecem muita coisa, mas elas não são aquilo, tanto do ponto de vista alimentar quanto do próprio ponto de vista humano, né? A estética ela também se torna um fim em si mesma e não um meio pelo qual se obtém a excelência de algo em si, né? A estética ela deveria transparecer aquilo que o objeto ou que a pessoa é ou busca ser. E a estética ela não deveria ser a preocupação primordial, ela deveria ser consequência daquilo que a pessoa ou que o objeto é. Crenças há aqui um problema com crenças. A ciência ela é um único conjunto de crenças que tem se tornado uma religião, como eu havia falado anteriormente. E Ford ele é o deus dessa sociedade. E o Ford T é usado como reverência em substituição ao sinal da cruz. Então as pessoas se cumprimentam fazendo o T do Ford, não mais com o sinal da cruz. Lógico, eu trago a cruz aqui porque o maior número de países dos países ocidentais são cristãos, né? O Ocidente ele é majoritariamente cristão e por isso, principalmente a Inglaterra, né, de onde veio Adams, por isso a cruz é trazida aqui, mas isso poderia ser trazido, poderia ser dado destaque a elementos de outros países, se fosse o caso. Bem, a história, aqui outro detalhe importante, né, e é um detalhe em que há semelhança, né, que tangencia a obra do George Orwell. A relação com a história ela é rígida, não sendo aceito nenhum tipo de questionamento, pois está provado cientificamente que antes de Ford tudo era pior e o mundo era primitivo.
Não que eu não vejo o revisionismo que nós temos hoje, há um revisionismo excessivo, e o pós-modernismo ele gerou muitos males. Nós vivemos numa sociedade da pós-verdade que a gente não pode ter certeza de nada. Eu acho que também não é por aí, não é por aí que nós devemos ir, né? Mas um gênio questionador, por vezes, ele é necessário para que a gente, pelo menos, questione e vá investigar as bases e os fundamentos dos valores em que acreditamos. Nem que seja para que cheguemos à conclusão de que, sim, aquilo em que acreditamos é verdadeiro. Mas deve haver uma busca pela verdade. E essa busca pela verdade ela é suprimida. E aqui é onde há o ponto de semelhança, o ponto de interseção do 1984 com o Admirável Mundo Novo. As pessoas que raciocinam e que começam a se questionar a respeito das questões da vida, perceber que a sociedade ela não está funcionando da maneira correta, há algo de errado no mundo, elas também são postas à margem, também passam por, vamos colocar entre aspas, né, cursos de readequação, que seria o equivalente a uma lavagem cerebral. Então, há um assédio social a essas pessoas que são questionadoras. Então, qual o custo da felicidade moderna, né? Qual o preço que pagamos por esse estilo de vida? A nossa sociedade hoje ela está se tornando o reflexo do que foi escrito em Admirável Mundo Novo. A fotografia, a imagem que eu trago, é uma imagem representando o hedonismo, né? Festas em que há uma busca excessiva pelo prazer, lembrando que o estilo de vida hedonista é isso, né? O prazer em si mesmo. O prazer não é mais um meio, e sim um fim. A vida da pessoa vira uma incessante busca pelo prazer. Os hedonistas, eles vivem dessa forma, né? As pessoas não podem se frustrar. A felicidade ela é medida pelo nível de prazer em que a pessoa sente ou usufrui. E a sociedade apresentada, né, tem por fim o serviço ao Estado, né, com alta funcionalidade, alto desempenho, alta funcionalidade das profissões, relações sociais superficiais, inexistência de relações emocionais íntimas e morte prematura de seus cidadãos. O que acontece? O Deus dessa sociedade, na primeira apresentação eu havia falado que o Deus da sociedade de 1984 é o Estado. E aqui, com o Adams, nós percebemos que o Deus dessa sociedade passa a ser o próprio ego do ser humano, passa a ser o próprio ser humano. A pessoa que ela entroniza o próprio ego, o seu próprio eu, e ela só se importa consigo mesma. E, no entanto, ela é usada pelo Estado para que o sirva. Uma pessoa de alta funcionalidade, muito preocupada com o seu trabalho, desempenho no trabalho, viagem nas férias, e nenhuma preocupação com relações humanas. Essas relações elas são extremamente superficiais, muitas das vezes relegadas às relações de trabalho. No entanto, há um buraco dentro do ser humano, né? E esses seres humanos dessa sociedade tratado no livro procura preencher esse vazio, esse buraco na alma com uma busca desenfreada pelo prazer, aí capitaneada pela droga soma, para poder inibir os sentimentos de tristeza e de frustração, e muito regada ao prazer sexual. Então, esse livro ele cai como uma luva, né? No momento em que vivemos na nossa sociedade, né? É uma sociedade onde há uma necessidade pública em se mostrar feliz. As pessoas querem a todo momento fazer stories, fazer postagens no Instagram. É uma apologia pelo prazer, quando essa busca acaba se tornando uma busca muito danosa e muito custosa, porque o prazer não deveria ser algo buscado, e sim algo com que se esbarra no meio do caminho quando estamos buscando algum outro objetivo. Então eu trago para fazer contraste, né, com essa busca desenfreada pelo prazer, né, justamente os argumentos vitais
da vida. No campo da psicologia, há essa abordagem quanto aos argumentos vitais da vida do ser humano. E que sim, o primeiro pode ser a busca pelo prazer, no entanto é muito problemático, tendo em vista que a nossa vida ela acaba em morte, né? Então a vida do ser humano é uma vida que se finda justamente na ausência, na frustração e na tristeza. Então a busca pelo prazer, ela é uma busca fadada ao fracasso, pois morreremos e a nossa vida ela não vai terminar, ela não vai ter uma conclusão prazerosa. Como segundo argumento vital, nós podemos servir aos outros, ter uma vida de serviço aos outros seres humanos. E terceiro ponto, podemos ter uma vida de proteção aos outros, não só no sentido físico, mas também para que em condições de criarmos ambientes de proteção, de acolhimento para outros seres humanos, né? E assim, dessa forma, proporcionarmos um bom desenvolvimento para a sociedade. E, em quarto, conhecer para explicar, né? A vida do ser humano, do indivíduo, também pode ser uma vida de busca por conhecimento para explicar aquele conhecimento adquirido para os outros, para tornar a vida dos outros mais fácil. Então, de certa forma, o segundo, o terceiro e o quarto ponto acabam sendo um pouco parecidos no sentido de serviço aos outros, né? No entanto, o segundo seria um serviço mais direto aos outros indivíduos e um serviço muito mais evidente, né? E o terceiro e o quarto seriam um serviço por tabela, um tipo de serviço indireto aos outros indivíduos. Mas eu espero que tenha ficado claro para todos. E eu achei interessante trazer como abordagem para essa apresentação a pirâmide de Maslow, onde apresenta as necessidades humanas, né? E a ordem delas. E nós temos aqui na base as necessidades fisiológicas, como necessidade de beber água, de se alimentar. Em segundo lugar, as necessidades de segurança, mais básicas também, de estar protegido, né? Necessidade de integridade física. Em terceiro, as necessidades sociais, e quando eu digo necessidades sociais profundas, de relacionamento íntimo com outros seres humanos, familiares, e aqui a família seria o primeiro grupo onde o ser humano ele tem esse contato social, essa necessidade suprida, mas essa necessidade ela vai se estender em boas relações de amizade, em relações amorosas, e em quarto, as necessidades de estima, o quão estimado o indivíduo ele é no ambiente em que ele vive. Então, abaixo nós temos a necessidade de nos relacionarmos com os outros. E acima nós temos a necessidade de sermos estimados, sermos tidos em alta conta por essas pessoas com quem nós convivemos. Então, seria uma necessidade de ser útil, de ser reconhecido, de ser importante para essas outras pessoas. E, em último lugar, a necessidade de autorrealização, né? Seria o indivíduo estar bem consigo mesmo. E o que acontece? Nessa sociedade, eu vou fazer uma extensão à sociedade de 1984, embora o objeto seja a Sociedade Admirável Mundo Novo, mas eu acredito que elas se assemelhem bastante nesse sentido. O que acontece é que só a base da pirâmide ela é suprida. Apenas as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. E as necessidades sociais de estima e de autorrealização elas são negligenciadas. E tem metade da pirâmide negligenciada nessas sociedades. As pessoas elas não possuem uma convivência social saudável, elas não são mais estimadas pelos outros, elas não se autorrealizam. A realização é a realização do Estado e não a realização do indivíduo, embora haja uma entronização do ego na sociedade Admirável Mundo Novo, porque nós estamos lidando com a busca pelo prazer. Mas essa busca pelo prazer ela não é uma busca ligada a uma autorrealização e o desenvolvimento pessoal da pessoa. E sim uma busca rasa pelo prazer. Não o prazer em ser realizado, mas o prazer de uso imediato. E isso acaba sendo raso.
Então, eu estou chegando ao fim, gostaria de trazer essa reflexão a todos, né? A tecnologia a favor do homem. Não faço uma crítica ao nível tecnológico apresentado na sociedade, nem na nossa, nem na do romance, mas esse desenvolvimento ele deve servir à sociedade e não a sociedade servir à tecnologia. Então, o desenvolvimento tecnológico pode ser algo benéfico, sim, e é, ser usado como ferramenta de melhoria para a sociedade, né, para os indivíduos. Se for valorizado como um fim em si mesmo, pode levar à ruína da nossa sociedade. E, por vezes, nós acabamos flertando com essa ruína, com uma preocupação muito grande em nos desenvolvermos tecnologicamente, mas nós acabamos nos esquecendo da nossa herança cultural, moral, social, histórica, por que chegamos aqui, como chegamos até aqui, desprezamos completamente, como sociedade, né? Não falo como indivíduos, senão eu posso acabar cometendo injustiça, mas como sociedade nós desprezamos a tradição do porquê que chegamos aqui. Não faço apologia de sociedades melhores que as outras, mas toda sociedade ela deve ter em mente a sua história, como ela se desenvolveu, para que ela tenha uma identidade, né? Ela deve conhecer sua história para que possua uma identidade, para que ela saiba de onde veio e para onde ela vai. Então, meus queridos, eu encerro por aqui a apresentação. Espero que o tempo tenha sido proveitoso e que a apresentação tenha sido de interesse. Espero ter acrescentado algo com essa apresentação na vida de todos. Repito, meu nome é Márcio, estou fazendo essa apresentação para o curso de licenciatura em História da Uninter e trago como imagem aí de encerramento o Salto do Itiquira, onde estou morando no momento. E quem tiver a oportunidade de visitar a cidade de Formosa, em Goiás, recomendo o passeio. A queda d'água é simplesmente magnífica e acredito que todos irão gostar. Agradeço a todos, muito obrigado e até breve, até a terceira apresentação.